coleguinha, tudo jóia? Meu nome é Silvana Garofalo e hoje eu estou com o nosso intérprete Heron Cordeiro, né? Hoje nós iremos falar sobre aleatoriedade. Para isso, vamos viajar. Pé na estrada, rumo a Diamantina. Chegando lá em Diamantina, imagina você encontra o professor Julimar. O Julimar estava explicando para a turma dele, para os estudantes dele, o que é aleatoriedade, né? Olha que atividade legal que o Julimar conseguiu encontrar para explicar para os seus estudantes, né, sobre aleatoriedade. O Paulo e a Vitória, que são alunos do Julimar, eles ganharam bombons, 6 bombons, 3 de brigadeiro e 3 de abacaxi. Só que tem que os dois gostam muito e preferem o de brigadeiro. Aí o que eles decidiram? Os dois, o Paulo e a Vitória, os dois decidiram colocar todos os bombons na caixa, né? E fazer um sorteio para ninguém ter benefício ou ter vantagem em cima do que foi dedicado para cada um, que foi distribuído para cada um. Seria na sorte, né? Então, cada um deles pegariam 3 bombons, porque 6 dividido por 2, né, que é o Paulo e a Vitória, dão 3 bombons para cada um, certo? Então, olha como ficou o sorteio ao final. Então, nós vamos pensar nesse sorteio. Eles resolveram colocar os bombons na caixa, tá? Então, a caixa, né, com os bombons dos meninos, para sortear. Aí, eles distribuíram. Distribuíram de que forma? Eles sabiam que o que estava com a embalagem verde era de brigadeiro e o que estava com a embalagem laranjada, né, ou cor de laranja, porque tem parte no estado de Minas Gerais que fala cor de laranja, né? Eu também já ouvi falar cor de abóbora, tá? Acho que é sul de Minas que fala cor de abóbora. Esqueci como é que o sul de Minas fala essa cor. Eu sei que laranjado não é. Aí eles fizeram a distribuição, certo? Dos bombons. Então, eles fizeram o sorteio. Mexeram sem olhar, né? E foi distribuindo. Aí o Paulo tirou um bombom de brigadeiro. A Vitória mexeu também, tirou outro de brigadeiro. Aí o Paulo, sorteando, tirou outro de brigadeiro. Aí, o que aconteceu? Presta atenção. Como era 3 de brigadeiro e 3 de abacaxi, o que acontece aqui? Os 3 já estão distribuídos, certo? Como os 3 já estão distribuídos, o que acontece? A Vitória já sabe que o restante é de abacaxi, certo? E foi feito o sorteio. Tá bom? Foi feito o sorteio. Então, vamos para a nossa tela. O Paulo sorteou o primeiro, né, que foi o bombom de brigadeiro. A Vitória sorteou depois outro bombom de brigadeiro. O Paulo sorteou bombom de brigadeiro, a Vitória pegou o de abacaxi. E foi abacaxi para Paulo e abacaxi para Vitória. E como o Jolimar estava vendo
essa combinação entre os estudantes dele, né, de fazer esse sorteio, ele achou muito interessante e jogou isso para a aula dele, porque ele precisava falar sobre aleatoriedade, né? Então, nesse momento, é exatamente nesse momento que o Julimar pega a ideia dos estudantes para trabalhar a aleatoriedade, tá bom? Então, vamos lá. Né? No momento em que Paulo e Vitória colocaram, né? Aí eu vou recolher os bombons, porque eles têm que estar na caixinha, tá bom? No momento, né, que Paulo e Vitória pegaram todos os bombons e colocaram na caixinha, o sorteio, ele não sabe, nenhum dos dois sabe o que vai sair para cada um dos dois, né? Então, ele pegou esse momento para explicar. Então, o momento que Paulo e Vitória colocaram todos os bombons dentro da caixinha, eles não tinham a ideia, né, e como determinar qual bombom cada um ia sair, né, com o sorteio. Eles tinham ali, né, uma situação com várias possibilidades. Por que várias possibilidades? Olha, ele poderia sortear, né, de qualquer forma o bombom, sorteando de qualquer forma, que seria um resultado, né, diferente, um resultado diferente do primeiro. Que você lembra que na primeira rodada, no primeiro sorteio que nós fizemos, nós tivemos 2 de chocolate e 1 de abacaxi para Paulo e 2 de abacaxi para Vitória e 1 de brigadeiro. Brigadeiro, eu acho que eu falei chocolate, né? Mas é brigadeiro, né? E 2 de brigadeiro para Vitória e 1 de abacaxi, né? Então, a partir do momento que você determina, né, e distribui, né, esse momento, ele passa a ser possibilidades. O que a gente tinha na primeira vez que saiu os bombons era uma possibilidade. Agora nós temos outra possibilidade. Tá bom? Então vamos lá. Então, Julimar tem que escrever a matéria dos estudantes, né? Eles estudar futuramente, né, para atividade e para fazer a atividade. Não pode ficar só em conversa dentro de sala de aula. Então ele pega e escreve, né, no quadro. Ele escreve o seguinte: evento aleatório é quando repetido várias vezes uma situação de forma semelhante. O que é a forma semelhante? É porque eu posso colocar os bombons todos de novo. Já fiz uma vez, né? Posso colocar os bombons todos de novo dentro da caixinha. E para cada vez que eu fizer o sorteio, né? Para cada vez que eu fizer o sorteio, pode sair um resultado diferente. Então, o evento é semelhante e os resultados são imprevisíveis. O que significa a palavra imprevisível? É que você não consegue, né, prever, não consegue ter ideia. Só vai acontecer exatamente, você vai saber o resultado exatamente ao final. Você nunca vai ter uma previsão, você não vai conseguir planejar para isso, tá? Então, ele também escreve o que é possibilidade. Possibilidade é cada uma das situações que poderia ocorrer no evento aleatório. Então, quando você coloca, né, toda a situação aqui, ó, é outra possibilidade. Vou colocar aqui, tanto faz. É outra possibilidade. Então, nós estamos trabalhando com possibilidades. O evento aleatório é sempre quando eu jogo
os bombons na caixinha, né? Eu joguei. Estou fazendo um sorteio semelhante sempre sorteando, né? E estou trazendo as possibilidades, né? De cada um, do Paulo e da Vitória, ganhar os bombons no sorteio, tá bom? Porque os bombons já são deles, né? O de brigadeiro e o de abacaxi. Então, o Julimar também, ele é um professor tão dedicado, tão legal, que ele traz também na aula de matemática o significado das palavras. Porque muitas vezes na matemática você segue o próprio significado da palavra. Você pega o referencial do que você tem como o significado de cada palavra, o que cada palavra diz. Então, na matemática, a gente tem que trabalhar muito esse significado, tá bom? Então, o que significa aleatório, né? Ser aleatório, né? De acordo, né, com o que o Julimar trabalhou, porque ele também pesquisou no dicionário, na internet, para trazer uma coisa muito legal para o estudante dele. Ele trabalhou a situação, né, do que é aleatório, né, do que é significado da palavra aleatório. Aí ele pôs para os seus estudantes, é situação desconhecida. Ser aleatório é ser desconhecido. Então, uma situação desconhecida, incerta, ao acaso. Quando eu faço isso aqui, eu estou fazendo ao acaso, é imprevisível, tá bom? Então, Paulo, que ama, é louco, louquinho, com bombom de brigadeiro. Virou para Vitória e pediu, Vitória, vamos fazer o sorteio de novo. Aí a Vitória falou, tudo bem, nós vamos fazer. Porém, vai ser a última vez. Eu não vou ficar aqui, né, o dia inteiro esperando sair um sorteio até sair um resultado favorável a você. O que é isso, resultado favorável? Um resultado que Paulo quer. Que, na realidade, o que ele estava querendo? Eu acho que ele queria o resultado o quê? Tudo de brigadeiro, né? Porque no primeiro sorteio, você lembra? Ele saiu com 2 de brigadeiro e 1 de abacaxi. Só que tem que ele queria tudo de brigadeiro. Aí o que ele fez? Pediu para a Vitória um novo sorteio. Aí a Vitória já deixou bem claro, seja lá qual for o resultado, é esse resultado que vai ser. O sorteio termina aí. Aí ele concordou. E lá foram eles fazer o sorteio. Aí Paulo, que estava muito interessado, né? Eu já sorteei um. Paulo, que estava muito interessado no sorteio, foi o primeiro que pegou. Ele pegou um de abacaxi. Aí foi lá, sem saber o que era, ele pegou, a Vitória pegou um de brigadeiro. Então vamos para o nosso painel, para a nossa tela. Então ele pegou um de abacaxi e Vitória pegou um de brigadeiro. Paulo, de novo, mexeu, que ele queria muito, sem olhar, né, na caixinha. Tá lá, mexendo, de repente, ele pegou outro. O que veio para ele? No sorteio já saiu outro abacaxi. Você lembra que ele estava com 2? Ele estava com 2 de brigadeiro. Saiu para ele outro de abacaxi. Aí a Vitória pegou e sorteou. Saiu para ela outro de brigadeiro. A Vitória já começou a achar coisa muito boa, né? A Vitória já começou a achar coisa muito boa, porque ela já estava levando vantagem nessa. Porque ela estava, você lembra que ela estava com 2 de abacaxi e 1 de brigadeiro? Então vamos lá, colocar no nosso painel.
O Paulo saiu com um abacaxi e Vitória com um de brigadeiro. Para tudo. Vamos pensar um pouco o que anda acontecendo aqui. Então, vamos lá. Pensando no que pode acontecer. Quais são as possibilidades que Paulo e Vitória poderão obter na terceira rodada do sorteio? É a única coisa que a gente tem, né? Só pode sair o quê? Abacaxi. Vou até tirar aqui, ó, da mão. Só pode sair sorteado abacaxi e brigadeiro. Não tem outra coisa. Só pode sair um dos dois, certo? No sorteio. Então, quantas possibilidades nós temos? 2. Que é o brigadeiro e o abacaxi. Certo? Então, Paulo pode sair sorteado agora com um abacaxi ou brigadeiro. Vou pôr aqui para o painel. Paulo pode sair com um abacaxi ou um brigadeiro. E Vitória pode sair com abacaxi ou brigadeiro. Tá certo? Então, vamos lá. Paulo enfiou a mão na caixinha, né? Mexeu, porque ele primeiro queria um, né? Já que ele não estava levando 2, porque ele estava levando 2 na primeira vez, ele pegou e mexeu e tirou outro de abacaxi, né? E lógico, a Vitória já sabia que todos os bombons dela seria exatamente de brigadeiro. Vitória ficou muito feliz com a situação, né? Então, vamos lá. Quais são as diferentes possibilidades que Paulo tem, né? Nesse sorteio, Paulo pode sair com... Ele pode sair com 3 de abacaxi, certo? Então, ele pode sair com 3 de abacaxi. Ele pode sair com um abacaxi, porque não interessa a ordem, tá? Do sorteio, interessa o que vai sair. Porque para você, coleguinha, quando está tratando de bombom, não interessa se você está sorteando primeiro abacaxi ou primeiro brigadeiro. O que interessa é o resultado final do que você vai comer. Então, ele tinha 3 abacaxi ou um brigadeiro e 2, né, anterior, e 2 de abacaxi, ou ele pode ter 2 de abacaxi. Aí, o painel ficou errado, ó. Eu fiz a coisa errada, mas tudo bem. A gente põe aqui. Mas ele pode ter 2 de abacaxi e um... Ó, 2 de brigadeiro e um de abacaxi. Ele pode ter 3 de abacaxi. Ou ele pode ter... Já foi 2. Ele pode também ter... Já foi 2 de abacaxi? Não lembro. Eu conversei tanto que eu não lembro. Mas quais são as possibilidades que ele tem? 3 de abacaxi, ou 3 de brigadeiro, ou 2 de brigadeiro e um de abacaxi, ou 2 de abacaxi e um brigadeiro. Então, quantas possibilidades ele tem no sorteio? 1, 2, 3, 4 possibilidades. Então, o que é isso? Espaço amostral. O que é um espaço amostral? O espaço amostral é o quê? É o conjunto de todas as possibilidades existentes de ocorrer num evento aleatório. Então, quando eu falo que ele tem essas possibilidades, 3 de abacaxi, 1 possibilidade, 2 possibilidades, 3 possibilidades, 4 possibilidades. Eu estou falando que ele tem 4 possibilidades. Tá bom?
Então, infelizmente, nosso tempo acabou, né? Estude. Tem uma outra atividade aí para você entender um pouquinho mais da matéria aleatória, né? Da aleatoriedade e de probabilidade, para você fazer a atividade da terceira semana, tá bom? Até a próxima aula. Conto com você aqui, tá bom? Beijinho, abraço.